Minha gente, vamos falar então sobre algumas crenças. Falamos na semana passada sobre algumas práticas do islamismo, mas numa perspectiva cristã, evangélica e conservadora. Nós não estamos falando numa perspectiva muçulmana, não estamos falando numa perspectiva budista. Nossa perspectiva é cristã e não católica, cópita, não, cristã evangélica, né? E evangélica conservadora, né? Porque agora a gente tem também os evangélicos progressistas, certo? Então o negócio está mais ou menos assim. Vamos seguir então alguns fundamentos doutrinários ensinados pelo Alcorão e comuns a todos os grupos muçulmanos. Deus. Muitos grupos religiosos não são claros sobre o seu entendimento da doutrina de Deus. Isso não acontece com o islamismo, que mantém o monoteísmo estrito. Os muçulmanos atacam a doutrina cristã da Trindade com grande intensidade e acusam a cristandade de adorar três deuses. Então percebe que assim, os cristãos são monoteístas, mas segundo essa obra, né, o Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismos da Editora Vida, os muçulmanos eles criticam a doutrina cristã da Trindade pelo fato de entender que essa doutrina adora três deuses, como se a Trindade fosse um triteísmo. Para ter uma ideia do quão monoteístas eles são, só para ter uma ideia. Na Surata 4171 está escrito o seguinte: acreditai, pois, em Deus e em seus mensageiros, e não digais Trindade. Abstende-vos disso, é melhor para vós. Deus é um Deus único. Reticências, aí continua o texto, só para ter uma ideia. O Alcorão prossegue e afirma que o próprio Jesus considera uma blasfêmia dizer que ele foi elevado ao nível da divindade. Os cristãos têm dificuldade para articular claramente a doutrina da Trindade para os muçulmanos, porque o Alcorão, considerado como divinamente inspirado, declara que o cristianismo é politeísta e nenhuma quantidade de provas contrárias pode convencê-los do contrário. Para o muçulmano, o simples fato de tentar entender os mistérios da doutrina cristã de Deus é mostrar desprezo pelo Alcorão Sagrado. Joseph Van Es aborda a questão. Comparado com o Deus triuno dos cristãos, o dos muçulmanos é realmente um Deus sem mistérios. Ou melhor, seu mistério não está em sua natureza, mas sim em suas ações, na maneira impenetrável como dirige a humanidade ou como tornou certas coisas obrigatórias através de suas leis. Continuando aqui o raciocínio, deixa eu ver aqui, peraí. Seguindo, o cristianismo também afirma adotar o monoteísmo. O Shema hebraico, ou Shema hebraico, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único, Deuteronômio 6, versículo 4, é um versículo muito citado nos púlpitos cristãos. O credo niceno afirma claramente: creio em um só Deus, o Pai onipotente. E a gente, por exemplo, vai observar aqui, deixa eu pegar aqui uma anotação, em relação a essa questão deixa eu ver aqui, o credo niceno. Só um instantinho, peraí, só para a gente poder se situar. Vamos lá. CO Cristo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Peraí. IJ. Peraí. Deixa eu ver. Então, vamos
vamos continuar. E aí a gente observa aqui, voltando à nossa fala, o credo niceno afirma claramente: creio em um só Deus, o Pai onipotente. E o credo atanasiano vai mais além. E a fé cristã consiste em venerar um só Deus na Trindade e Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí, deixa eu olhar aqui no apêndice do dicionário, vamos dar uma olhada aqui no texto do credo niceno. Creio em um só Deus, o Pai onipotente, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus e nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual, por amor de nós homens e por nossa salvação, desceu do céu e encarnou, pelo Espírito Santo, na Virgem Maria, e se fez homem. Foi também crucificado em nosso favor sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, está assentado à destra do Pai, e virá pela segunda vez em glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e na Igreja, una, santa, católica e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. E aí, o credo atanasiano é muito maior, mas de acordo com o que a gente vê aqui, a veneração é apenas a um só Deus na Trindade e Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância, ou seja, há uma substância só há um Deus, mas há um ser tripessoal. Então nós temos três pessoas em apenas um Deus. De acordo aqui com o raciocínio, uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O grande mistério da fé cristã que as formulações dos credos tentam esclarecer reside na unidade essencial de Deus dentro da economia divina das três pessoas separadas, Pai, Filho e Espírito Santo. Para o islamismo, Deus não participa de alguma associação divina. Ainda assim, o Novo Testamento, embora não mencione a palavra Trindade, tem consciente e fortemente implicada tal doutrina em muitas passagens. Mateus 28, 18 a 20, a gente conhece, certo? Marcos 1, versículo 9 a 11, João 1, versículo 1 e 2 Coríntios 13, versículo 14, etc. Cristãos e muçulmanos alegram-se com as passagens do Alcorão, como essa que a gente vai citar aqui agora. Vamos lá. Deixa eu observar aqui. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, o clemente, o misericordioso, o soberano do dia do julgamento. A ti somente adoramos, somente a ti imploramos socorro. Surata 1, versos 2 a 5. Continuando aqui. Entretanto, embora esta passagem fale de um Deus misericordioso, o Alcorão não se refere a Alá em termos tão pessoais. Onde João 3,16 fala do Senhor como o que, abre aspas, amou o mundo de tal maneira, etc.,
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, fecha aspas, o Alcorão refere-se a Alá como o caprichoso em todo o tempo. Alguns apologistas cristãos notaram que Alá é perverso e arbitrário e até mesmo engana a fim de povoar o inferno. Abre aspas, se teu Senhor quisesse, faria de todos os homens uma única nação. Reticências. E é por isso que ele os criou. A palavra de teu Senhor será cumprida. Encherei as Geena ou Geena de djins e de homens misturados. Surata 11, 118 e 119. O islamismo vê Alá como soberano sobre a vida de seu povo, o qual deve responder mediante passiva resignação à sua vontade. Muitos muçulmanos nos tempos modernos começam a reavaliar a questão do determinismo e sua relação com a responsabilidade humana diante de Alá. O cristianismo debate-se com essa questão durante séculos, principalmente na teologia de importantes pensadores como Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero e João Calvino. Então a gente viu aqui um posicionamento à luz, obviamente, dessa obra aqui, que é uma obra cristã, evangélica e conservadora, Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismos. A gente percebeu aqui uma doutrina acerca de Deus que de certa forma é concebida pelo islamismo. Continuando, Jesus Cristo. Os muçulmanos têm uma alta consideração por Jesus como profeta. No Alcorão, Cristo é transformado no arauto de Maomé com as palavras, abre aspas, e reticências. Jesus, o filho de Maria, disse: os filhos de Israel, ó filhos de Israel, sou o mensageiro que Deus vos enviou. Corroboro tudo quanto está na Torá e anuncio a chegada de um mensageiro que virá depois de mim, chamado Ahmad. Surata 61, verso 6. Eles consideram Moisés e Jesus como profetas de Alá, mas Maomé é o maior de todos eles. Para o cristianismo tradicional, tal ideia é inaceitável. O centro da fé cristã está na pessoa e na obra de Jesus Cristo, conforme é atestado por todos os escritos do Novo Testamento e resumido no segundo artigo de ambos os credos, niceno e apostólico. Para o cristianismo, Jesus é o Filho de Deus, e Deus, o Filho, que se fez carne ao nascer de uma virgem, a fim de cumprir a vontade de Deus. Em seguida, morreu na cruz para tornar-se a expiação vicária pelo pecado. Os muçulmanos, por sua vez, rejeitam totalmente essas ideias como supersticiosas, blasfemas e pagãs. Para o islamismo, Jesus era completa e totalmente humano. O Alcorão afirma que todos os cristãos, os quais aceitam a divindade de Cristo, são infiéis, para os quais é reservado um lugar especial no inferno, entre parênteses, Lázaro. O interessante é que os milagres de Jesus e mesmo sua pureza isenta de pecado são mencionados no Alcorão, mas não em virtude de sua divindade. Jesus recebeu tais poderes e habilidades de Alá para ser um servo e precursor de Maomé. De forma até surpreendente, os muçulmanos rejeitam a ideia de que Jesus foi crucificado. Abre aspas, reticências. Não mataram nem o crucificaram, imaginaram apenas tê-lo feito. Ponto, reticências. Certamente não mataram, fecha aspas. Surata 4157 ou Surata 4, 157. A Bíblia ensina justamente o oposto, que Jesus inegavelmente foi crucificado. Os sermões dos primeiros cristãos registrados em Atos 2, versículo 14 a 40, Atos 3, versículos 12 a 26, etc., são todos veementes, não somente quanto à morte de Cristo e sua subsequente ressurreição, mas também sobre a necessidade de seu padecimento,
Paulo é obcecado com a importância da crucificação. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Quem pode ler, por favor? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Quem achou, diz: achei. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Quem achou, diga: achei. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Eita! Então, por favor, um de vocês leia bem alto. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então a gente percebe que Paulo enche a boca para falar do Cristo crucificado, da loucura da pregação. Ou seja, os autores do Novo Testamento, eles batem na tecla da morte substitutiva, que é claro, você como seminarista, para gastar o seu verbete, pode falar da morte vicária, né? Dá um peso, dá um tchan, né? E aí nesse caso, voltando para cá, a gente observa que negar esses fatos, como o islamismo faz, é rejeitar os próprios meios de expiação para os quais Cristo veio ao mundo. Então, a gente viu aqui a compreensão islâmica de Jesus Cristo a partir da obra Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismos, da editora Vida. Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo é mencionado no Alcorão e no Novo Testamento como o Paráclito, entre parênteses, Consolador. Enquanto o cristianismo ensina que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Divina, o islamismo o considera um instrumento divino de Alá. Então, o Espírito Santo, ele não é uma pessoa divina para o islamismo, segundo essa obra que nós estamos citando aqui. Próximo ponto: humanidade. O Alcorão ensina que a raça humana foi criada conforme está descrito no relato de Gênesis sobre Adão e Eva. Os seres humanos são superiores aos anjos, porque receberam o intelecto mais elevado. Além disso, foi-lhes concedido o lugar da mais elevada dignidade e honra em toda a criação. O propósito principal da humanidade é obedecer e servir a Alá. Entretanto, sobreposta à nobreza da humanidade, está a sua natureza fraca e pecaminosa. O principal pecado da humanidade é o orgulho, o qual, definido como amor próprio, leva ao desejo de compartilhar a natureza de Deus. Já observamos que os muçulmanos rejeitam a doutrina da Trindade, porque implica na associação do Jesus humano com Deus. Qualquer confusão entre Criador e criatura é pecado. O objetivo principal da humanidade é adorar o único Deus e recitar a Shahadá, para lembrar sua própria condição de criatura. O cristianismo concorda com o islamismo em muitos desses pontos. O principal propósito da humanidade, de fato, é servir a Deus e obedecer à sua vontade, conforme está expressa na lei divinamente revelada. A queda do ser humano da graça foi decorrência do orgulho. O ato de comer o fruto proibido no jardim do Éden foi precipitado pelo desejo de Adão e Eva de ser como Deus. O cristianismo rejeita a confusão entre o Criador e a criatura. As duas religiões mundiais diferem com respeito à doutrina sobre a obtenção ou a restauração do relacionamento correto da humanidade com Deus /Alá, depois da queda. Para o cristianismo, isso exige arrependimento do pecado e fé na expiação feita por Jesus Cristo. Então, para o cristão, como é que você faz? Você tem que assumir-se pecador. Você precisa ser constrangido pela verdade, para depois ser liberto por ela. Porque muitas vezes nós nos detemos na libertação e não no constrangimento. É como hoje eu estava ouvindo um pastor falando algo interessante. É muito comum, você quer receber Jesus como seu Salvador, você quer aceitar Jesus como Salvador, só que é importante enfatizar o receber Jesus como Senhor. Por quê? Porque o Salvador da vida, o Salvador da alma é o Senhor da vida.
E qual é a parte complicada? Muitas vezes a pessoa, ela se considera salva, mas não serva. Ela, por exemplo, entende como alguém que recebeu a salvação, mas não se vê como alguém que pegou suas próprias vontades e colocou no altar. Ela age como se ela tivesse a própria vontade e eu faço o que eu quero, não devo nada a ninguém. A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. E aí é importante frisar, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa citação é uma releitura de Joel. E o Senhor que está ali, Kyrios do grego, é o Yod-He Vav-He do hebraico. Ou seja, o Senhor que é atribuído a Jesus em Romanos é o Senhor que é atribuído, né, ao Jeová, ou Yahvé, ou Javé do povo de Israel. Olha o que Paulo faz, né? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alguém pode dizer, não, ele está citando lá Joel, então tudo bem. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor, ou seja, como é que no mesmo capítulo o Senhor é um e Senhor é outro? Não, ele está dizendo que o Jesus, ele sim, não César, é o Kyrios, ou Curios, né? Porque é o Y, então a gente fica entre o I e o U na hora de falar. E aí ele está dizendo, ó, Jesus, não César, é o Kyrios, né? O soberano Senhor. E esse soberano Senhor é o correspondente grego do Yod-He Vav-He, o nome impronunciável, inenarrável, inefável, seja lá o que mais, eu sei que não pode falar, certo? E aí nesse caso, por exemplo, você olha para essa situação e verifica que só ali, e é interessante, né? Porque se você não associar Romanos a Joel, você não percebe que Paulo está atribuindo a Jesus características do Jeová lá do Antigo Testamento. Mas você que leu a Bíblia toda, você olha com esse texto, né? E aí você, por exemplo, verifica que Paulo está botando, né, características do Deus de Israel em Jesus. Então, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, opa, ele é o Senhor. Que Senhor? Aquele, entende? Confessar que ele é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, certo? E se você, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. O que? Que ele é Senhor, né? E se você o invocar como Senhor, você vai ser salvo. Pois não, Paulo? Sim. Entende? E detalhe, e essa palavra que a gente vê como Senhor, a gente confunde muito com seu Joaquim, o senhor gostou da limonada, né? A gente confunde o Senhor que está ali com o Senhor de pronome de tratamento. Só que aquele Senhor que está ali é o equivalente ao soberano de então, né? E esse soberano de então, para os cristãos, não poderia ser César, mas o soberano de então era Cristo, cuja palavra que é aplicada a ele é a palavra aplicada ao Deus Pai no Antigo Testamento, na Septuaginta. Então, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. E nesse caso aqui, a gente percebe que para o cristianismo, para você ser salvo, você precisa se arrepender dos seus pecados, né? E você precisa confessar essa fé na expiação feita por Jesus. E aí qual é a parte complicada? Qual de nós tem tranquilidade de lidar com orgulho? Por exemplo, já viu aquela pessoa que fala assim: ah, pastor, leva o fulano para a sua igreja. Por quê? Porque o fulano é um cachaceiro, entende? É um maconheiro, o fulano é um camarada, né, que está viciado, essas coisas todinho e tudo tal. Então, leva o fulano. Mas e você? Não, eu tenho meu jeito, eu creio do meu jeito, eu creio do meu modo, eu tenho minha fé, creio muito em Deus. Ele está precisando mais do que isso. Então, você percebe que assim, o orgulho humano não tem facilidade com aquela coisa assim: eu preciso de um Salvador.
Não bato na minha mãe, não chuto o meu cachorro, né? Mas eu preciso de um Salvador. Eu, por exemplo, não cheiro carreira de cocaína, não bebo cachaça, né? Não escuto de cro, com todo respeito ao de cro, mas o que acontece? Eu não preciso. Quem precisa é o meu vizinho, que o meu vizinho sim, ele está prejudicado. Então muitas vezes acontece isso, e aí só Jesus salva, porque como está escrito, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E para isso você tem que descer, você tem que assumir esse pecador, você tem que confiar que Jesus pagou sua dívida, né? Você tem que confessar isso daí. Então você tem que arrepender dos seus pecados. Mas eu nunca fiz nada tão grave. Filhão, você já nasceu, né, comprometido, você já nasceu infectado, e você fez coisas más, porque seu coração é mau, né? E você também é um pecador porque você cometeu pecado. Então você não é só pecador porque cometeu pecado, mas você também cometeu pecado porque é pecador. E a sua dificuldade de assumir isso é uma marca da ilusão do pecado na sua vida. E aí, qual é o ato de fé? Eu luto contra todas essas coisas da minha razão e do meu orgulho, e olha, desço como assim? Eu acredito que ele pagou essa dívida, que já é um outro desafio. Tem o desafio do orgulho, né, que é a questão do arrependimento, e tem a questão do aspecto metafísico, de você confiar em algo que você não está vendo, que você ouviu alguém falar. Daí onde você vê a questão do mistério da pregação, né, da loucura da pregação, porque como é que a gente acredita assim, o coração arde, aquece o coração, né, como diria o Wesley, né, ou os wesleyanos, e aí acontece essas coisas todinha, como diz o apóstolo, né, vocês nem o viram, mas já o amam. Então é um negócio assim muito louco, e que chegou ao ponto de pessoas morrerem por essa fé. Alguém hoje pode até morrer por essa fé, né, como a gente já viu algumas situações, né, de cristãos cóptas sendo decapitados por extremistas islâmicos, né, do Estado Islâmico. Não sei quantos lembram desse vídeo que rolou por aí. E o que acontece? Os de hoje, alguém pode até dizer, ele morreu por causa de uma mentira. Mas agora os cristãos do primeiro século, eles estavam muito perto para terem morrido por uma mentira. Né? Imagina, um espaço de 30, 40, 50 anos, né, não é tempo suficiente para você inventar uma história de rock santeiro. Os mais antigos aqui sabem do que eu estou falando, certo? E aí, olhando para cá, a respeito desse assunto, a gente vê que as duas religiões mundiais, né, que é o caso do islamismo e cristianismo, diferem com respeito à doutrina sobre a obtenção ou a restauração do relacionamento correto da humanidade com Deus / Alá depois da queda. Para o cristianismo, isso exige arrependimento do pecado e fé na expiação feita por Jesus Cristo. Para o islamismo, é uma questão de adesão estrita ao Alcorão e aos 5 pilares. Então, se você aderiu ao Alcorão e você abraçou os 5 pilares, né, da fé islâmica, pronto, a coisa tá resolvida, certo? Então a gente vai ter a recitação diária da Shahadá, você vai ter as orações prescritas, né, chamadas Salat, você vai ter a doação de esmolas, chamada Zakat, você vai ter um período de jejum chamado Siyam, né, observado durante o Ramadã, e você vai ter a Hajj ou peregrinação até Meca. Então você aderiu e você abraçou essas convicções, você já está no caminho. No caso da fé cristã é o seguinte: não adianta você estar no hall de membros não, hein? Não adianta pertencer à PIB de não sei onde, não adianta você conhecer todos os hinos do cantor cristão, não adianta você conhecer versículo de cor. Se você não se converteu, vai pular uma fogueira. Lamento informar, certo? Pode deixar que pregando eu não falo isso não, porque o povo não gosta, eu vou ajudar a pessoa a não se converter. Mas aqui a aula dá para falar. Porque assim, vai para o inferno, vai sozinho, não com a ajuda do pregador, né? Então, aí nesse caso... Oi? Não, tô falando aí, essa parada aí. Tá falando para quem? Ah, é? Ah, tá bom.
Então, nesse caso, em relação falamos a questão da doutrina de Deus, Jesus, Espírito Santo, humanidade, e agora nós vamos para a doutrina do pecado. O islamismo ensina que... Foi só falar de pecado, aconteceu isso? Aí, vamos voltar para cá. Agora eu fiquei chocado agora que eu falou pro outro, né? É uma família sem qualquer falsidade. Então vamos lá. Doutrina do pecado. O islamismo ensina que Satanás, ou Shaitan, Iblis, foi lançado do céu quando discordou da vontade divina e rejeitou o lugar de honra de Adão. A principal atividade de Satanás, corroborada pelo Alcorão e pela Bíblia, é atormentar o homem e afastá-lo de Deus. Como já afirmamos, o principal pecado para ambas as religiões é o orgulho, que resulta em incredulidade, chamada aqui também de kafir. Então a gente percebe que Satanás quer atormentar a humanidade, isso as duas religiões concordam, certo? E afastar o homem de Deus, nisso as duas religiões concordam. E que o principal pecado para ambas as religiões é o orgulho. E vamos e venhamos, o que dificulta nossas reuniões de liderança nas igrejas? O que faz com que muita gente desista de ser líder na igreja? O que faz com que alguns pastores chutem o pau da barraca e metam o pé, ou se transformam em pessoas más, né, e fazem os outros meterem o pé, se não o orgulho, né? A questão de sabe com quem você está falando, né? Então, esse tipo de situação, né? A carteirada, né? O camarada, porque ele é desembargador, ele acha que ele pode estacionar onde ele quiser, né? Então, aí, né? Agora, por exemplo, eu tava vendo, o pastor pode estacionar onde quiser, tem isso? Que estaciona onde quiser? Ah, então tá bom. Aí nesse caso, em relação a isso, eu pelo menos sei que eu não posso estacionar na vaga do Cláudio. Ele tem uma vaga aqui, entendeu? Não tá com o nome dele não, mas ele tem a vaga. Aí o que acontece? Eu já testei, e as 2 ou 3 vezes que eu fui, reclamou. Aí em relação a... reclamou, não deixou passar quieto não. Aí... imagina, olha só. Aí, em relação à questão, né, do orgulho, por que é difícil se arrepender? Por que é difícil confessar? Por que é difícil ser disciplinado? Por causa do orgulho, né? Por que é difícil ser tratado por Deus? Orgulho. Então a gente percebe que assim, o orgulho é um negócio complicado, né, na vida do homem, e nisso as duas religiões concordam. E esse orgulho acaba resultando em quê? Em incredulidade. Eu preciso? Quem precisa é fulano. Fulano não tem onde cair morto. Eu tenho minha cobertura lá na zona sul do Rio de Janeiro. Eu tenho o meu carro assim assado. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, né? Alguns ainda batem no bolso dizendo, meu Deus, é o dinheiro. Então, você percebe, né, que assim, essas questões dificultam muito, né? Tem o cara que não tem nada, mas ele se acha muito bom porque ele não bebe cachaça e não joga no bicho. Tem o outro que, por exemplo... ele pode até beber e jogar, mas ele tem dinheiro, então ele acha que ele é alguma coisa. Tem o outro que entende que religião é coisa para gente simples, que não tem instrução, precisa de uma muleta para enfrentar os problemas da vida. Mas eu não, eu tenho estudo, né? Eu tenho conhecimento. Então a gente percebe que o orgulho humano é uma barreira muito grande, certo? E aí, nisso, obrigado pela presença, certo? E continuando aqui, a gente, por exemplo, tem também a doutrina a compreensão da salvação, de acordo com o Alcorão, Surata 10, 109, um muçulmano que espera escapar da ira de Alá e do tormento das chamas do inferno, precisa esforçar-se diligentemente para cumprir os requerimentos apresentados nos 5 pilares. Deus levantou profetas através da história
para chamar os homens ao arrependimento. O foco central da soteriologia cristã, vocês sabem que soteriologia é a doutrina da salvação, né, gente? Tá tranquilo isso aí, né? Beleza? Então foi, né? O foco central da soteriologia cristã reside na pessoa e obra de Cristo. O principal aspecto da salvação está no fato de que a obra de Jesus, ao morrer na cruz, é considerada a expiação suficiente pelo pecado, independente de qualquer obra de justiça humana. Então é bom a gente frisar que assim, a nossa justiça, como é que eu posso dizer? Tá me faltando aqui a palavra, mas eu vou tentar usar uma outra. Nós não temos como satisfazer as exigências da justiça de Deus pelos nossos próprios méritos, porque, de acordo com Romanos 3,10, ninguém é perfeito. O texto diz o quê? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. De acordo com Romanos 3,23, nós somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos, carentes, afastados, longe, distante, estão da glória de Deus. Então não tem como, todos, né? E por isso nós herdamos a morte. Romanos 5,12 fala o quê? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, como é que a gente resolve essa parada aí? Se ninguém é perfeito, somos pecadores e herdamos a morte. Aí a gente, poxa, peraí, eu preciso crer que Cristo morreu por nós. Romanos 5,8 diz, né, que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus não esperou o cara parar de roubar carro para amá-lo e para Jesus salvá-lo. Deus não esperou o cara parar de matar os outros para amá-lo e para Jesus salvá-lo. Deus não deixou a dona parar de sair com o marido da vizinha para amá-la e salvá-la. Entende? Vai falar do homem não, porque os homens não fazem essas coisas. Então o que acontece? Eu não sei se dá para perceber, né, que diante disso, muitas vezes a pessoa, ela tem uma ilusão de que ela tem que fazer alguma coisa, como nas outras religiões. No cristianismo não. No cristianismo Deus fez isso. Tá, mas assim, se ninguém é perfeito, somos pecadores e herdamos a morte, Cristo morreu por nós, está resolvida a situação? Não. Ele morreu, mas a gente precisa aceitar a vida eterna como presente. Romanos 6,23 diz o quê? Que o salário do pecado mas o dom gratuito ou o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o que? Nosso. Se ele não for Senhor, já complicou a parada. E se não for presente, não tem salvação. E aí qual é o problema? Tem gente, né, que acha que o batismo salva. Tem gente que acha que ser membro da igreja salva. Tem gente que acha que carteirinha da ordem do pastor salva. Tem gente que acha que um monte de coisa salva. Só que só Jesus salva. Tem também aquela outra frase que não está na Bíblia, né? E também só Jesus tira o demônio das pessoas. Lembra que ficava na Avenida Brasil? Mas nada a ver, né? Mas assim, em relação a isso, eu não sei se dá para observar, né, que é desse jeito que a gente faz, recebendo a vida eterna como presente. E como é que a gente recebe essa vida? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então você vê lá Romanos 10,13, deixando claro que se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. Que Senhor? Aí lembra de Joel, a mesma situação, a mesma citação. E então, se você invocar, vai ser salvo. É você que me socorre, me salva, eu preciso. Aí mais uma vez, olha o orgulho humano. E se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, porque só daqui para fora não adianta cantar, eu quero conhecer Jesus, da boca para fora não. Se você confessar e crer, será salvo.
Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, para ser justificado, para ser tornado justiça de Deus. Ou seja, você precisa crer para que você seja transformado nisso, como alguém que vai baixar um arquivo na internet. Ou seja, o arquivo está disponível, mas se você não fizer o download, você não tem. O cheque está na tua mão, mas se você não compensar, você não pega o dinheiro. Então a coisa está mais ou menos assim. Ou seja, a miséria, tu já está porque tu nasceu na mendigaria. Mas a fortuna, só se você pegar o cheque para compensar lá. Só assim, né? Se você confessar com sua boca, né? Beleza. Se você crer em seu coração, beleza. E aí tá. Então, não sei se dá para perceber que assim, você não tem como satisfazer as exigências da justiça de Deus com as suas míseras moedas de boas obras, né? Até porque assim, você faz um monte de coisa certa, mas as motivações sempre são boas. Toda vez que você prega, a motivação é sempre boa. Quando você deixa de ir numa igreja para pregar na outra, a motivação foi o vento do Espírito que soprou, ou foi o vento do envelopinho? Entende? Entende como é que é o negócio? Assim, você quando canta na casa da vozinha, sem playback, é a mesma coisa quando você canta domingo à noite, na casa cheia, né, com mais de 300 membros. Então, ou seja, a questão é essa: você não tem como satisfazer as exigências da justiça de Deus, porque Deus é santo, Ele é puro. Então cada coisa que você faz, querendo ou não, tem um pouquinho de contaminação do pecado. Imagina, você fez uma besteira, o pregador largou o prego, ele nem sabe que você fez aquela besteira, mas a tendência sua é pensar o quê? Que alguém contou para ele, e ele é um covarde que está atrás do púlpito mandando indireta para você, em vez de você pensar assim: ele até poderia estar sendo um covarde, mas eu realmente preciso me consertar. Entende como é que é o negócio? Então, ou seja, esses somos nós. E aí, como é que alguém vai para o céu? Né? Aí eu lembro da musiquinha das crianças: Cristo é o caminho para o céu, nenhum outro leva a gente até lá. Pode ser que alguém invente algum caminho, mas nesse outro eu nunca vou entrar. Então, ou seja, é uma situação, não é porque a música é de criança, é de agora, né? Então, aí, por exemplo, em relação a não ser que você trabalhe com criança, aí beleza. Mas aí, quer dizer, deixa pra lá. E aí, em relação aqui a questão, né, da salvação, a soteriologia cristã é diferente. Por quê? Porque o principal aspecto da salvação está no fato de que a obra de Jesus ao morrer na cruz é considerada a expiação suficiente pelo pecado, independente de qualquer obra de justiça humana. Esta ênfase paulina na justificação pela graça por meio da fé, independente de das obras da lei, lembra? Pela graça sois salvos, favor de Deus. É aí onde fica aquela discussão, né? Claro que eu não vou alimentar aqui, mas aquele dia que o assunto acho que era budismo, e ver a discussão sobre se o suicida vai para o céu ou não, né? Então, aí eu lembro que a gente teve uma discussão eu já ia falar minha igreja, na outra igreja. Obrigado, minha querida, parabéns. E aí, nesse caso, quando perdão, gente, é porque a minha querida Evanice, tá bom? Daniele Wagner Veríssimo que está assistindo, muito obrigado. A Evanice, ela foi pegar um café para mim também, então eu estou agradecendo. E aí nisso, em relação a essa questão aqui, né, de que a gente estava discutindo sobre, o cara que se matou, ele vai para o inferno porque ele não teve a chance de se arrepender. Aí eu fui e peguei um caso de adultério, né? Eu falei, por exemplo, tá legal. Não foi adultério, não. Eu não mexo com os casados, não. Foi com solteiro, foi fornicação. Então, falar de pecado de adultério, né, afeta os casados, e eu sou casado. Fornicação não, é só o lado de lá. Aí, né, é mais fácil, né, atacar, né? Sabe como é que é? Aí nesse caso, pecador faz isso. Então, é que nem quem fala mal de criança bagunceira e não tem filho, né? Oh, que maravilha, assim que é bom, né? Assim que é bom. Aí né? Então, agora, por exemplo, em relação a isso, porque já teve filho de pastor que sofreu, né? Mas hoje em dia é um pouco mais light, né? Porque assim, alguns sofreram na mão do próprio pai, né? Eu já fui de uma igreja que o menino fazia bagunça,
o pastor já olhava para a mulher meio que assim, ou seja, vai sobrar por 2. Aí a mulher levava o moleque para o banheiro, e o moleque era branquinho, voltava todo vermelho. Hoje isso não é muito comum não, mas há um tempo atrás, né? Não na época do Delcio, mas há coisa de 20 anos atrás, né? Que a época do Delcio é hoje, né? Não é? Então, aí em relação né? É mesmo? E não tinha ECA. E aí em relação a isso aqui, aí eu tava falando, né? Por exemplo, então tá legal, casalzinho, né? Rolou uma fornicação, o cara teve um infarto na hora. Não deu tempo de se arrepender. Ué, menino novo também tem infarto, ainda mais com esses comprimidos mágicos aí, dá ruim pra caramba. O quê? Conversa com o enfermeiro. Aí nessa situação, em relação a isso, por exemplo, mas ó, coroa também pode ter problema. Aí em relação a isso, é um tal de morrer do coração que a gente não sabe como. O cara não tinha problema nenhum, entendeu? Sei. Sim. E aí em relação a isso, aconteceu, não teve tempo de se arrepender. Mas a salvação é pela graça ou pelas obras? E quem está falando mal do casalzinho? E aí? E quem viu e contou? E quem se acha melhor porque não fez? Tá dando para entender? Eu não vou falar se gritar pega ladrão, porque vai aparecer a música do mundo. Mas entende? Se depender de nós, ninguém sobe. Ninguém sobe. Ninguém sobe. E o que não faz nada de errado é arrogante. Ninguém sobe, entendeu? Não sobe ninguém, é isso aí. Então, aí a gente, por exemplo, observa aqui, né, a questão, né, de que, assim, Agostinho, Lutero, Calvino, Calbart e as formas populares de evangelicalismo e fundamentalismo têm insistentemente levantado a bandeira da, abre aspas, graça somente com respeito à salvação. Tradicionalmente, né, a igreja como um todo denuncia o islamismo como uma religião de obras legalistas. O Alcorão afirma de forma bem clara que a salvação é alcançada por esforço e obras. Então o cristianismo é diferente, certo? E aí, para ter uma ideia, Surata 23, versos 102 e 103, diz assim: aqueles cujas ações pesarem mais na balança se salvarão, e aqueles cujos pratos forem leves perder-se-ão a si mesmo na guiena para sempre. Para os cristãos, a salvação, né, a salvação depende exclusivamente da morte de Cristo, certo? Está resolvida a parada. De acordo com a Surata, Surata 6, 39, perdão, Deus desencaminha quem lhe apraz e guia quem lhe apraz na senda da retidão. De acordo com Surata 13, 33, e quem Deus perde, ninguém o guia. Então os muçulmanos conhecem bem essas referências do Alcorão para não terem qualquer certeza da salvação eterna ou conforto das palavras tais como: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, como está em Romanos 1. Ou seja, o cara tem que estar sempre ali se policiando, vigiando, para ter a segurança de uma eternidade tranquila. No nosso caso, eu já acho que tem um pouco de perigo aí, porque corre risco tanto de alguém que foi salvo pela graça, está inseguro da salvação, como alguém que está perdido, achando que vai para o céu. Só acho, hashtag só acho, entende? Deve ter gente achando que vai, mas não vai, entende? Nesse caso, por exemplo, a gente observa aqui, né? Eu queria ler mais, mas o tempo da gente vai acabar. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Também podem alcançar a salvação eterna os que, não por falta própria, não conhecem o Evangelho de Cristo ou de sua igreja. Não, isso aqui é um texto da Constituição Dogmática, então deixa para lá. A menção dos muçulmanos nesta declaração, deixa eu ver aqui, vou pular essa parte aqui também. Conclusão: como qualquer outra religião mundial, o islamismo sofre com facções, divisões e pluralidade. Já discutimos as diferenças entre o fundamentalismo dos xiitas e sunitas, mais flexíveis e tolerantes. A mais estrita e conservadora de todas as seitas muçulmanas é a Árabe Saudita, Wahhabi,
fundada no século XVIII. O sufismo representa outro movimento, não é sofisma, né? O sufismo representa outro movimento significativo dentre o mundo islâmico e é discutido em separado, assim como a comunidade mundial do Islã ali no Ocidente. As diferenças culturais variam de acordo com o país. A falta de uma estrutura de autoridade centralizada é parte da explicação de tal fenômeno. Que assim, islamismo aqui no Brasil não é igual na Indonésia, não é igual em países islâmicos, assim. Tem lugar que se você for cristão, você morre, né? Aqui no Brasil, todo mundo tem liberdade, então vai depender de país para país, né? Qual é a situação. Fechando aqui, em 1989, o islamismo era seguido por aproximadamente 5 milhões de americanos. No Brasil, a sua população não passava de 50 mil adeptos, segundo o IBGE, do Censo Demográfico de 1991. O Alcorão cresceu em popularidade e foi traduzido para o inglês moderno, bem como para o português. O bem conhecido músico Cat Stevens converteu-se ao islamismo em 77 e agora atende pelo nome de Yusuf Islam. O grande jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar é outro convertido muito popular. Grandes comunidades muçulmanas são formadas nas maiores áreas metropolitanas. Orange County, por exemplo, na Califórnia, tem mais de 20 mil convertidos. Parte do apelo do islamismo é sua simplicidade. É mais fácil abraçar o conceito de uma religião cujo monoteísmo não está coberto em um manto de mistério, mas é apresentado de forma clara. Ainda assim, essa clareza torna-se, de certa forma, um paradoxo, quando colocado lado a lado com sua doutrina de uma divindade completamente transcendente. O islamismo cresce também em outras partes do mundo. A África e a Europa presenciam a construção de mesquitas. A Ásia abriga a maior população de muçulmanos. Quando estourou a guerra no Golfo Pérsico em janeiro de 91, muita atenção foi concentrada no mundo islâmico. Programas educativos de TV e ampla cobertura da mídia gastaram horas a fim de explorar os contrastes do Oriente com o Ocidente, os quais de fato são significativos. O colapso da União Soviética também atraiu a atenção do mundo para o islamismo, especialmente depois da derrota do Iraque na guerra. As tensões entre sunitas e xiitas intensificaram-se. Interessante notar que Salman Rushdie, autor do livro polêmico Versos Satânicos, afirmou que se converteu ao islamismo no final de 1990. O Ayatollah do Irã, entretanto, não revogou a sentença de morte que tinha pronunciado contra ele após o escritor suspender a edição de sua obra. A reação de Rushdie foi a de voltar a publicar o livro. Então a gente viu aqui, né, essa questão aqui do islamismo causando um impacto significativo no mundo de fala inglesa, como alguns livros que a gente tem. E a gente percebe, inclusive, na Europa, principalmente na França, a gente está vendo muito disso daí. E está tendo uma onda muito grande. Em alguns lugares no sul do Brasil, por exemplo, né, a gente pode observar. Minha gente, forte abraço. Semana que vem a gente está falando de judaísmo. Já pegamos hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo. Se der, a gente fecha com cristianismo.